Olá! Bom, hoje, como prometido, vou falar um pouquinho sobre o arroz integral normal, o Genmai. Mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho no tema de ontem, que foi o arroz integral germinado, tá? Então, porque surgiu uma dúvida aí, com razão, gente. Eu peço desculpa, porque acho que, né, na hora eu falei, né? Eu falei que podia usar ele misturado com branco, e na minha cabeça todo mundo ia entender que tinha que fazer o mesmo processo, né, do germinado só, né, de você usar só o germinado. Mas aí surgiram algumas dúvidas aí, eu recebi algumas mensagens, comentário aqui no YouTube perguntando se era a mesma coisa, o mesmo processo para fazer. Então eu peço desculpa, foi falha minha mesmo, sabe quando você acha que as pessoas vão te entender, né, e você não se explica, né? Então vamos lá. É o seguinte, para você usar o Hatsugamai, né, esse daqui, sozinho, lembra que eu falei que ele tem que ficar de molho 30 minutos, né, antes de você, de molho na água, 30 minutos antes de você ligar a panela, né? Quando você vai misturar, seja ele 2 para 1, 1 para 1, a quantidade que você quiser, você pode fazer o contrário, né? Pode fazer 2 de germinado para 1 de branco, a medida que você quiser aí, né? O que você vai fazer? Esse germinado, que na verdade, assim, ele precisa ficar de molho. Esse aqui, no caso que eu uso, ele não precisa ser lavado. Mas, por exemplo, o branco, né? Hoje eu tô usando o que precisa lavar, né? Às vezes eu compro o que não precisa lavar, né? Mas quando precisa lavar o branco, por exemplo, aí o que acontece? Você tem duas opções. Ou você já coloca tudo na panela, tanto lava o branco lá, bota o Hatsugamai, né, lá o germinado na panela, a quantidade que você vai usar. Aí você lava o branco, bota junto na panela, bota a água correspondente. Então, por exemplo, se você for usar 2 de branco para 1 de germinado, são 3, né? 3 copos, 3 medidas aí. Então, você vai botar no risquinho lá, né? Para fazer o arroz branco mesmo, né? Você vai botar, então são 3. Então, esse risquinho aqui, você vai botar no risquinho a água, mais um pouquinho. Lembra que eu falei um pouquinho mais acima? Se você gosta dele mais firme. Se gosta dele mais molinho, pode botar um pouquinho mais, tá? Então, você vai botar já os dois aí e deixar 30 minutos, depois só ligar a panela. Ou você já programa a panela. Ou você pode botar só o germinado de molho. Aí tá, um germinado, você já bota um copinho e 1 de água, pra você não se atrapalhar, né? Ou já bota toda a água, se você quiser, né? E aí, quando passarem esses 30 minutos do germinado de molho, você vai e junta o branco já lavado, aí vê a água se tá certinho, e aí pronto, você já liga a panela. Então, você pode fazer dessa forma, mas é importante que ele tem que ficar de molho. E aí, a dúvida também é se aí faz na panela, liga o botão normal para cozinhar, como se fosse cozinhar arroz branco. Sim, né? Mesmo eu fazendo só esse aqui, né, o germinado puro, né, deixando de molho esses 30 minutos aí, eu uso a panela de arroz normal, aí o botão para cozinhar o Shirogohan mesmo, né, o arroz branco. Agora, o que não pode é colocar na função de acelerar esse processo, de cozinhar mais rápido, que tem essa opção, pelo menos a minha panela tem. Não, é cozinhar no tempo normal dela, na minha aí 56 minutos, tá? Então, no botão, né, você cozinha como se fosse arroz branco, ok? Bom, se não ficou claro, vai mandando aí que eu vou conversando aqui com vocês e tentando esclarecer, né, me fazer mais clara, tá? Bom, quanto ao o Genmai, que é o arroz integral mesmo, normal, o que você vai fazer? Ele tem que pensar que o grão dele é muito mais duro do que o germinado. Então, ele vai precisar ficar de molho muito mais tempo. Enquanto que o germinado são 30 minutos só, o arroz integral mesmo, o Genmai, ele fica aí 6 horas. Os japoneses, eles indicam, né? 6 horas de molho, tá? Pro arroz aqui do Japão.
o Genmai, né? 6 horas de molho pelo menos, tá? Então, imagina. E aí você vai, depois de 6 horas de molho, aí você vê se o seu arroz precisa lavar ou não. Se precisar lavar, você vai lavar ele. Aí, depois você vai botar na panela, botar a água e deixar de molho 6 horas, pelo menos. E aí, depois de 6 horas, você vai ligar também a panela como se fosse cozinhar arroz branco, tá? O Shirogohan, normal, beleza? E depois que cozinhar, igual o germinado, você vai esperar uns 10, 15 minutos aí antes de abrir a panela, né, para você comer. Então, espera, terminou, apitou lá que cozinhou, deixa ela quietinha lá mais uns 10 minutos para ela terminar o cozimento no vapor lá, né? E aí depois você come, mistura, né, lá e come, tá? Agora, tem panelas, a minha tem, né? Tem panelas aí que tem o programa para cozinhar arroz integral também, né? Tem alguns tipos aí, inclusive o Genmai, né? Se você for usar esse programa já da panela para cozinhar arroz integral, ao invés de você deixar 6 horas de molho, você vai deixar 2 horas, pelo menos. Então, deixa 2 horas de molho e aí liga a panela no programa para cozinhar o arroz integral. O que que vai acontecer? Ele vai cozinhar em muito mais tempo. Você economiza no tempo de molho, mas em compensação, ele vai demorar muito mais para cozinhar. Eu tentei uma vez fazer aqui, nos meus testes aí, gente, demorou mais de 2 horas para cozinhar o arroz. Mais de 2 horas, né? Então, aí você escolhe que tempo que você quer esperar, se é o de molho ou se é do cozimento, tá? Então, porque ele realmente precisa desse tempo maior aí, seja de molho ou seja de cozimento, porque ele é muito mais duro, né? O germinado, o grão é bem mais molinho, então você consegue cozinhar ele mais rápido. E é uma grande vantagem, para mim, pelo menos. Então, ele pode ser um pouquinho mais caro que o outro, mas para mim compensa. Além do sabor, né? Ser maravilhoso o sabor dele e de ter muito mais nutrientes, né? Também, ele ser mais rico em nutrientes, né? E ser rico em GABA aí, quem não quer, né? Esse aminoácido aí, né? Para deixar seu cérebro mais calmo, né? Para te deixar com um bem-estar maior, aumentar o seu bem-estar, né? Maravilhoso. Tá? E aí, na próxima semana, né? Não sei ainda exatamente se vai dar para ser na segunda, porque a gente vai ter um convidado que eu vou, né, pedir a ele para estar comigo falando sobre o GABA, que é, né, um psicólogo aí, e que por coincidência é o meu marido. Então, ele vai falar, né, um pouco sobre o GABA aí para vocês, né? E esses efeitos aí no nosso cérebro, que maravilhoso. Então, nada melhor do que um psicólogo para falar disso pra gente, né? Como que se dá aí, né? Esses efeitos aí, esses benefícios, tá? Então, semana que vem a gente fala sobre isso aí com mais detalhes, ok? Então, é isso. Eu espero ter conseguido ajudar vocês aí, né, com essa questão do arroz integral, né? Muitas pessoas perguntam qual arroz eu uso em casa, se eu faço arroz do Brasil, arroz, né, a moda japonesa. E aqui é comida japonesa, como eu falei, Shirogohan mesmo, assim, agora, né, com o germinado, mas é mais... O arroz, eu nunca cozinhei, tem 21 anos de Japão, 22 anos de Japão já, e eu nunca fiz arroz do Brasil aqui, nunca. Sempre foi Shirogohan, porque no Brasil, antes de vir para o Japão, quando eu casei, né, com meu marido, que é descendente, então desde o Brasil, quando eu conheci ele e casamos e tudo, sempre em casa era o Shirogohan mesmo, o arroz japonês mesmo. Então eu já estava acostumada, amo, né? Então aqui também, né? Então não sei mais, acho que eu nem consigo mais fazer um arroz branco, a moda brasileira aí, que fique bom, né? Porque eu acho que eu já perdi a mão para ele. Mas eu espero aí que vocês gostem, tá? Dessa opção, tá bom? Então, a gente se vê segunda-feira. Bom final de semana aí pra vocês. Se cuidem, tá? Beijo, até segunda.